Olá, seja bem-vindo ao Educa Floripa, espaço para trocar experiências, falar de boas práticas e mostrar ações inovadoras que acontecem na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. E no programa de hoje vamos conversar sobre o ensino fundamental, que atende a crianças dos 6 aos 14 anos de idade. Vamos mostrar um projeto de criação de abelhas sem ferrão, onde estudantes, entre várias questões, aprendem conceitos de ciências. E aqui comigo no estúdio está Carla Cristine Hermans Lima, que é diretora de Educação Fundamental aqui de Florianópolis. Carla, muito obrigada pela participação aqui no Educa Floripa. Olá, tudo bom? Tudo certo, Carla. Para a gente começar, como é que está organizado o currículo pedagógico do ensino fundamental? O ensino fundamental de Florianópolis, ele se organiza numa carga horária obrigatória de 4 horas, com as 8 disciplinas obrigatórias, sejam elas língua portuguesa, língua estrangeira, matemática, geografia, história, ciências, educação física. E nós temos nas nossas 39 escolas, nas 39 unidades educativas, projetos educativos que extrapolam as disciplinas curriculares. Nossas unidades têm laboratório de ciências, laboratório de tecnologia, nós temos o letramento digital, Libras, enfim. Temos uma série de projetos que enriquecem o currículo obrigatório, com carga horária de 4 ou 8 horas, dependendo do projeto educativo de cada unidade educativa. Esse currículo obrigatório ele é baseado num currículo nacional? Exato, na Base Nacional Comum Curricular. E como é que está estruturado o ensino fundamental na rede? Nós temos uma proposta curricular municipal de 2016 que conversa com a Base Nacional Comum Curricular. Então, os objetivos, as habilidades, os descritores conversam com a proposta nacional. Mas a proposta nacional, ela serve como uma referência, como um ponto de partida e não como um ponto de chegada. Então, nós partimos daquilo que nós precisamos trabalhar e avançamos porque são muitas possibilidades, cada comunidade, cada unidade tem a sua realidade, tem a sua trajetória e avança com os seus estudantes de acordo com aquele projeto que foi construído por aquela comunidade. Com aquela realidade. Com aquela realidade, exato. Considerando que nós temos objetivos de aprendizagem. Então, quando o nosso estudante não dá conta, naquele período, de alcançar os objetivos de aprendizagem, de dar conta mesmo das suas aprendizagens, ele então é aprovado com restrição, tendo uma jornada ampliada no ano seguinte. Então, para esses estudantes, nós temos o apoio pedagógico, o acompanhamento pedagógico em todas as nossas unidades. Nós temos professores, profissionais contratados para o acompanhamento pedagógico. Que fazem esse movimento. Exato, de recomposição das aprendizagens. Principalmente nesse momento pós-pandemia. Isso que eu ia perguntar, como é que esses estudantes voltaram depois da pandemia? Nós sabíamos que haveria um prejuízo. Por mais que a rede municipal tenha se empenhado e tenha feito um trabalho que saiu na frente em todo o país, nós rapidamente tínhamos ali o portal educacional, todo o suporte e toda a rede organizada para atender os estudantes. Havia uma lacuna, era a falta da interação, do olho, no contato, no atender logo que a dificuldade aparece. Então, essas dificuldades a gente percebe hoje. Quando nós fazemos o diagnóstico das dificuldades de aprendizagem na nossa rede, nós verificamos uma incidência maior, por exemplo, nos 5º anos, porque são aqueles estudantes que fizeram o primeiro ano presencial, quando estavam ali concluindo a sua alfabetização, o 2º e o 3º ano veio a pandemia, retornam no 4º ano, bem mais velhos. Então, há um esforço e uma preocupação de toda a rede para dar conta da recomposição dessas aprendizagens, dessa lacuna que de fato ficou. Claro, então há um olhar mais cuidadoso então para quem está realmente sendo alfabetizado, e aí não só em português, matemática provavelmente também. Não, porque ele é um ser integral. Nós precisamos olhar para ele em todas as suas potencialidades. A leitura, a escrita, a matemática, elas são fundamentais, mas elas não estão isoladas, elas não são sozinhas, né? A leitura geográfica, esse tempo histórico, as ciências, e aí os outros projetos que nós temos, como Libras, como a tecnologia, como os laboratórios, eles trazem essa possibilidade de acesso, uma possibilidade de sucesso, e também de permanência do estudante no espaço escolar, porque há também uma preocupação com a evasão. Então, nós precisamos, mais do que ter o estudante conosco, é dar sentido para a vivência desse estudante no espaço escolar. Aumentou a evasão no pós-pandemia? Vocês têm observado isso? Nós não percebemos. O que nós percebemos foi
Claro que por conta da pandemia, uma mudança na renda dessas famílias, na rotina dessas famílias, e um movimento de transferência desses estudantes. Alguns voltando para a sua cidade de origem, não necessariamente uma evasão, mas uma movimentação desses estudantes nas nossas escolas, isso sim. Mas considerar que houve um aumento nos índices de evasão, não aconteceu. Não. A Secretaria fica atenta à questão da evasão. Vocês têm alguns trabalhos direcionados, algumas recomendações para as unidades, Temos. né? Acompanhar esse aluno, faltou 2 vezes. Como é que é feito esse monitoramento, digamos assim? Nós temos a busca ativa. Existe o APOIA, que é o Aviso por Infrequência, que é uma parceria com o Ministério Público e os conselhos tutelares, quando observada 3 faltas consecutivas ou 5 alternadas, é papel da unidade educativa fazer a busca por esse estudante. Não havendo justificativa, motivo que justifique essa ausência, nós fazemos esse aviso aos conselhos tutelares e Ministério Público. Mas não para aí, porque não basta a gente comunicar, a gente precisa entender qual é o motivo dessa ausência. Nós temos estudantes que precisam de uma jornada ampliada para que consigam vir, que não tem quem os leve. Às vezes, já aconteceu muitas vezes, por exemplo, de a gente precisar fornecer o almoço para um estudante, ou mudar ele de horário, é um ajuste, sabe? Entender qual é a realidade, o que acontece com esse estudante. E aí fazer, muitas vezes, um pequeno ajuste resolve o problema. É essa sensibilidade que a gente precisa ter. Esse olhar cuidadoso mesmo, Exato. Né? Mudando um pouquinho de assunto agora, Carla, vocês têm investido muito, a Secretaria tem investido muito na questão da tecnologia, da robótica, da inovação dentro das escolas. O que vocês têm feito? Porque a gente teve recentemente entrega de kits, isso continua? Isso continua e cada vez mais fortalecido. Agora, no mês passado, nós tivemos uma parceria instituída com o IFSC, com os grupos de robótica do IFSC, para que a gente crie, a partir de 2024, a Semana Municipal da Robótica, com estruturas, com seminário, com palestras e com a criação de equipes de robótica. Esse ano nós tivemos pela primeira vez a criação dos clubes de robótica. Nós já tínhamos ele como um projeto nas unidades, em todas as nossas unidades nós temos os kits de robótica, mas agora com uma organização dos professores que são excelentes, é um grupo muito, muito capacitado, se organizando e criando ali os clubes de robótica para que eles possam participar de competições, para que eles possam aí voar para além da nossa rede, né? Então, nós tivemos o Aulão do Futuro com o Floripa Mais Tech, agora vem o Tech Day em novembro, que é um dia da tecnologia na nossa rede organizada, e esse ano deve acontecer na Escola Básica Municipal Virgílio Várzea, que fica lá em Canasvieiras, e todo esse evento ele é organizado, o Tech Day, pelos professores de tecnologia. São eles, com os estudantes, para que eles possam compartilhar as experiências e criar novas lembranças do espaço escolar. Né? Que esses nossos estudantes tenham novos acessos e possibilidades. E envolve todas as unidades da rede, o Tech Day? Todas as nossas unidades. Todos eles são convidados, todas as nossas unidades, porque nós temos professores de tecnologia em todas as 39 unidades. É isso que eu ia perguntar, porque não adianta ter o kit de robótica em sala de aula, né, falar sobre o assunto se a gente não tiver o professor qualificado para isso. Vocês também se prepararam para essa questão? Sim, nós temos professores de robótica, professores de tecnologia, em todas as nossas unidades. No final do ano passado, nós conseguimos, a partir da chegada dos kits de robótica e dessa nova demanda que surgiu, desse trabalho que foi de muito sucesso, nós trouxemos então 2 professores de robótica para muitas das nossas unidades, dependendo do número de estudantes e do número de turmas. Então essa unidade hoje tem 2 professores de tecnologia, que aí se organizam, fazem um trabalho de docência compartilhada ou se dividem por projetos, essa é uma decisão deles. E nós temos as formações que a Secretaria Municipal de Educação oferece mensalmente,
mensal e algumas vezes, inclusive, semanal na hora de atividade dos professores, para que eles possam compartilhar experiências e se aperfeiçoar nesse trabalho de volta para a escola, no retorno para a escola. Esse cuidado com tecnologia, com robótica, com inovação, tem a ver com a preparação de um currículo para o futuro. Afinal de contas, a gente está num polo tecnológico e nós precisamos preparar os futuros profissionais. Tem essa relação também? Tem essa relação. Carla? Tem preparar para o futuro e preparar para o presente, né? Eles são hoje. Então, nós precisamos olhar. Aquela aula que era só quadro e mesa, ela não prende mais o aluno. O nosso aluno tem acesso a um mundo de informações. A gente precisa ensiná-lo a ler essas informações. Ter a informação, eles têm na tela do celular o tempo inteiro, mas o que eles... E muito. O que eles fazem com essa informação é o nosso papel. Aprender a aprender. Aprender a pensar sobre, aprender a ler o mundo. Esse é o nosso papel. Também para além dos conteúdos acadêmicos, e a gente não nega isso. Mas eu não tenho dúvida que se em algum momento a gente achou que a chegada da tecnologia substituiria o professor, foi exatamente o contrário. A chegada da tecnologia trouxe ainda mais forte o papel do professor como formador desse cidadão, que consegue olhar para todas essas possibilidades e esses acessos de uma forma protagonista, né? Que eles sejam protagonistas da própria história. E aí entram as escolas do futuro, com todos os seus projetos, entra a tecnologia, entra Libras, entra empreendedorismo social. Hoje nós temos, para além do empreendedorismo como disciplina em algumas unidades, nós temos um projeto em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de levar palestras sobre empreendedorismo e educação financeira para os nossos estudantes dos anos finais nas nossas unidades educativas. Para formar empreendedores. Exato. Porque não tem a ver o empreendedorismo só com investimento ou comércio, tem a ver com o comportamento empreendedor. Exato. Espírito empreendedor. Eu posso ter um comportamento empreendedor e eu devo ter sendo servidor público, que é o meu caso. Sim. Posso ter um comportamento empreendedor na profissão que eu tiver, seja ela qual for. Mas é um comportamento, ensiná-los a esse comportamento, sabe? Ensinar o que é saúde financeira, mesmo que eu receba meio salário mínimo por mês. Esses são os que mais precisam. A gente precisa educá-los. E é muito bacana poder fazer isso desde cedo. Carla, agora a gente faz uma parada para chamar o quadro Educação. A gente falou na Escola do Futuro, a gente foi até a Escola do Futuro da Tapera para conhecer um projeto que está sendo desenvolvido por lá com abelhas sem ferrão. A unidade adquiriu uma colmeia de mandaçaia e, ao mesmo tempo que os estudantes acompanham a vida da colmeia, a professora responsável enriquece o ensino e a aprendizagem com diferentes informações. Olá, eu sou a Manuela Secchini, sou professora de Ciências aqui da EBM Tapera, Escola do Futuro. E a gente tem um projeto aqui na escola chamado Projeto Colmeia, onde a gente faz a criação de abelhas sem ferrão. Esse projeto surgiu de uma ideia minha, né? A nossa escola ela tem um projeto diferenciado de educação, que é educação em tempo integral. Então as crianças e os adolescentes, eles vêm de manhã e de tarde, né? Eles têm aula curricular normal em um período e vêm no contraturno. Então, os anos finais, eles têm diversos clubes e projetos que os professores mesmos nos dão e eles fazem uma escolha por adesão nos assuntos de interesse. Então, a gente tem clube de robótica, clube de preparação para a prova do IFSC, clube de imprensa jovem, entre outros. E daí a ideia, como eu sou professora de ciências, foi colocar um projeto que tivesse a ver, né, com conteúdo de biologia, de ciências, e que fosse atrativo para os alunos. Então surgiu a ideia da gente tentar montar um meliponário, que é uma criação de abelhas sem ferrão, aqui na escola. Então nós intitulamos de Projeto Colmeia, né? Daí eu fiz o curso, né? Adquiri o conhecimento no assunto para poder trazer aqui para a escola e para as crianças. Então a gente trouxe uma caixa de cultivo de abelhas sem ferrão, instalamos aqui na escola e assim se deu o início do projeto. Então, semanalmente a gente tem 2 turmas de alunos que vão do 6º até o 8º ano, que eles se inscreveram, e a gente faz a criação e faz o manejo dessas abelhas, né? Então a gente faz a alimentação delas, né? O suplemento da alimentação delas, principalmente
agora que foi na época de outono, de inverno, essas abelhas elas ficam menos ativas e saem menos para procurar alimento. Também a gente tem menos florada, né, na região. Então a gente faz uma mistura de água com açúcar e alimenta elas, são os alunos que fazem, né, a gente faz a misturinha, eles entenderam a proporção. Então a gente faz essa misturinha, os alunos que fazem isso, né, eles que vêm aqui, eles tomam iniciativa, abrem a caixa, eles já conhecem tudo, eles mesmos abrem a caixa, eles alimentam elas e a gente faz também a limpeza da caixa, retira o excesso de cera, o excesso de gel própolis, que é o que elas produzem ali para vedar a caixa. Então, diariamente e semanalmente, a gente interage com as abelhas e entende mais um pouco sobre elas. As abelhas, como outros insetos, né, elas têm uma importância muito grande para o nosso ecossistema, né? 90% das espécies da Mata Atlântica, elas são polinizadas por essas abelhas, né? Então, boa parte dos alimentos que a gente consome, sementes, frutos e frutas, eles são provenientes do processo de polinização, que são as abelhas sem ferrão que fazem, né? São elas que fazem esse processo na natureza. Então, 1/3 dos alimentos que a gente consome diariamente e que outros animais também consomem, né, que são na natureza, eles provêm do processo de polinização, que são essas abelhas que realizam. Então, a gente tem uma grande importância nesse processo e para os alunos entenderem isso, verem as abelhas além, né, do que a gente pensa e conhece, né, a produtora de mel, algumas picam, né, outras não. Agora eles conhecem isso, porque quando a gente iniciou o projeto ainda tinha alguns alunos com medo, achando que seriam as abelhas que picam, né, as abelhas que têm ferrão. E daí explicar para eles que existem outros tipos de abelhas, então eles aprendem muito mais com isso. E como eu sou professora de ciências, né, e esse projeto ele tem tudo a ver, então a gente aprende sobre o processo de polinização, a gente aprendeu sobre a reprodução das plantas, né, então a gente teve um dia que a gente saiu aqui pelo bairro, coletamos algumas espécies de flores para entender onde é que fica o pólen, como é que as abelhas pousam ali, como é que elas retiram. Eventualmente surge uma abelha morta, né, elas têm um ciclo de vida curto também. E daí a gente coleta, olha no microscópio, olha na lupa, né, para entender melhor sobre esses insetos e tudo mais. Tem uma caixa atualmente, a ideia é que agora que comece o calor, né, primavera e verão, a gente possa replicar elas. Então elas vão começar a voltar mais à ativa, então a gente consegue retirar os discos de cria, de reprodução delas e passar para uma outra caixa. E daí a cada 6 meses, talvez, se a colmeia, né, der tudo certo e ela tiver com saúde, a gente consegue fazer a replicação e ter várias caixas. Daí, ao mesmo tempo, os alunos fizeram as iscas, que a gente coloca um atrativo dentro, eles mesmos que montaram, né, com material reciclado, garrafa PET. E essas iscas, elas atraem outras abelhas sem ferrão que estão aqui na região, aqui no sul da ilha. Não necessariamente vai ser da mesma espécie que a gente tem aqui, que é a espécie mandaçaia que a gente tem, mas outras espécies que vivem aqui na região, daí a gente consegue fazer um novo ninho e depois replicar para uma caixa de criação. Ele é um mel diferente desse mel que a gente compra no supermercado, que esse mel do supermercado, ele é o mel da abelha com ferrão, né, da Apis, que é mais conhecida entre as pessoas. O mel da abelha sem ferrão, ele varia de espécie para espécie, mas geralmente ele tem a coloração mais diferente, ele é mais clarinho. Tem algumas espécies que fabricam mel mais roxinho, mais esverdeado, e ele é ligeiramente mais líquido, né? E ele tem um sabor assim um pouquinho azedinho para algumas espécies. Ele é um mel que fermenta dentro dos potes, então ele tem um gosto e um odor um pouco diferenciado. Essa caixa aqui a gente consegue trabalhar vários assuntos e os alunos adoram, gostam de ver, de mexer. Que é a nossa sociedade das abelhas sem ferrão, diferente das abelhas Apis, que são as abelhas com ferrão. Essas aqui elas fazem um ninho na horizontal, né? Enquanto as outras com ferrão elas fazem um ninho na vertical, os favos. Então elas vão dispondo esses discos aqui, né? Onde tem os casulinhos, que a gente chama de disco de cria ou de criação. E daí cada hexágono desse aqui é um ninhozinho que ela faz, e daí a rainha vem e coloca o ovo, né, já fecundado. Depois as operárias vêm, fecham com cera, e dali cerca de 20, 30 dias a gente já tem uma abelha, né, uma abelha nasce e ela já está pronta para voar, para
fazer as suas atividades. E aqui ao redor a gente vê esses potes, que a gente chama de pote de mel, que é onde elas estocam o alimento delas, né? Então elas tiram o néctar das flores, trazem aqui para a colmeia, né? Fazem o processamento ali para virar mel, e elas estocam aqui nesses potes que ficam ao redor. E daí que elas têm alimento durante o ano todo. Tchau! Muito bacana esse projeto que acontece na Escola do Futuro da Tapera. E são várias escolas do futuro. Sim. Sim, nós temos a Escola do Futuro da Tapera, temos a Mâncio Costa no Ratones, temos Osmar Cunha em Canasvieiras, temos Oswaldo Machado lá em Ponta das Canas. É uma proposta diferente. É isso que eu ia falar. O currículo é o mesmo, mas a dinâmica de trabalho é diferente, Carla. O currículo é o mesmo, o currículo obrigatório é o mesmo, mas a dinâmica, o tempo deles de permanência na unidade, a circulação deles pelos projetos educativos é diferente, de fato. Nós temos ali as multilinguagens, então os estudantes têm letramento, têm a língua portuguesa, a língua estrangeira, mas tem Libras e tem a comunicação digital, letramento digital. São, por isso, multilinguagens, né? Nós trabalhamos com outras perspectivas, tendo o estudante como protagonista do seu processo de aprendizagem. Olhar para isso faz toda a diferença. E tem nos feito olhar de forma diferente para as outras unidades educativas. Porque hoje a gente entende que se ele começou como uma proposta ou um piloto em algumas unidades, hoje nós queremos todas as nossas unidades do futuro. Por isso a gente vem ampliando a possibilidade dos projetos em todas as 39 unidades, né? A possibilidade da unidade olhar para dentro e pensar em propostas que façam sentido naquela comunidade e se transformar ali num espaço de futuro, do futuro, de futuro. De futuro. E aí, né? Quando tu falas de projeto e do estudante como protagonista, é também ouvir o que ele quer, né? É fundamental. A gente precisa entender que o estudante precisa se sentir parte desse processo. Ele não é mais aquilo que a gente achou há 20, 30 anos atrás, de que ele vinha para receber o que nós tínhamos para oferecer para ele. Ele é parte numa construção que é dialógica. Sendo parte, ele precisa ser ouvido. Por isso, a importância das assembleias de estudantes, dos grêmios estudantis. Está acontecendo agora, ao longo do mês de outubro, mês de novembro, então, até o final desse ano letivo, nós temos os encontros regionais e o grande encontro do Grêmio. Nós temos unidades que têm grêmios. Se antes ele começava do 6º ao 9º ano, hoje nós temos várias unidades começando aí com os grêmios do 1º ao 5º. Olha só, já trabalhando autorresponsabilidade também, Exato. Né? E esse ano, pela primeira vez, nós tivemos algumas unidades de educação infantil sinalizando o desejo de criar pequenos grêmios com as crianças de educação infantil. Isso é muito bacana, porque isso mostra que a unidade para ouvir o que esse estudante tem para dizer. E quando a gente faz isso, as unidades que fazem isso conseguem perceber nitidamente uma mudança na postura do estudante, também com o espaço físico, com o cuidado com aquele espaço, com o seu comprometimento com a sua vida escolar, porque ele se sente parte responsável pela escola. E se sente envolvido mesmo e acolhido. Responsável por aquilo. É uma mudança de comportamento de toda a unidade, não só dos educadores, mas também dos estudantes que ali estão, né, Carla? Com certeza. Nós conseguimos transformar, de fato, numa unidade. Né? Somos um. Sim, somos um. A gente já falou da questão da tecnologia, da robótica, do empreendedorismo, né, dos projetos de escola do futuro. Cada vez mais, principalmente na educação fundamental, os assuntos têm se conversado, né, as disciplinas têm se conversado. Elas não acontecem mais de forma isolada. Aqui é uma aula de matemática, aqui é uma aula de robótica, né? Tem também essa mudança. Quanto mais esse planejamento é integrado e a gente vê sentido no que a gente está aprendendo, muito mais a gente consegue compreender o que está acontecendo. Um fenômeno, ele não está isolado, ele está interligado a outros fatores. Então, quando a gente consegue dar sentido para um acontecimento histórico, para um conceito geográfico, entendendo em todas as suas dimensões, seja ele uma leitura de gráfico, de tabela, que é da matemática, a gente consegue dar um verdadeiro sentido para aquele conteúdo. E o que a gente percebe é que os estudantes, à medida que essa aprendizagem é significativa,
o nosso... eu não vou falar índice de aprendizagem porque não se trata de a gente medir, mas da resposta que eles nos dão, da leitura dessa realidade. Nós tivemos, no mês de setembro, a Feira Municipal e Regional da Matemática e do Conhecimento. O que nós vimos nessa feira foi uma coisa incrível, porque eram estudantes que construíram seus projetos de trabalho, que envolveram todas as áreas do conhecimento e que estavam lá para nos mostrar saídas, sejam elas de sustentabilidade, meio ambiente, na matemática, de captação de água de chuva ou da energia eólica, mas para além disso, era dando um sentido prático para resolver problemas do cotidiano a partir daquilo que eles aprendem na escola. Cidadãos muito mais conectados com o mundo onde vivem, com o local onde vivem. Exato. Deve ter tido coisas incríveis. Foi Carla. incrível, foi uma experiência incrível. Nós tivemos... e aí tem uma questão que faz muita diferença, sabe? Nós temos hoje uma secretária de educação que é professora da rede. Isso faz muita diferença. Já esteve em sala. Esteve em sala de aula. Isso faz muita diferença. Quando a gente pensa que nós temos uma professora, traz primeiro aos professores uma sensação de representatividade. Sim, nós temos alguém que nos entende, que sabe o que é a prática de sala de aula lá na Secretaria de Educação, pensando os rumos da educação no município, mas ele traz também um olhar para aquilo que de verdade acontece na sala de aula. Eu tenho a certeza, depois de muitos anos trabalhando em escola, de que a gente só sabe o que é uma sala de aula depois que a gente passa por uma delas. A gente brinca no meio dos professores que quem deu aula para o 6º ano é capaz de fazer qualquer coisa no universo, e é mais ou menos por aí. Quando a gente tem uma professora que sabe o que é a rotina de sala de aula, sabe o que é alfabetização, fala sobre isso, fica muito mais fácil a gente conseguir discutir um futuro que é viável para a educação com aquilo que a gente precisa de fato, sem perder de vista os nossos objetivos mais ousados. Mas as estratégias que a gente traça para chegar nesses objetivos ousados, elas são factíveis, elas são viáveis, porque nós temos uma professora que é secretária de educação. Que sabe o que já passou, vivenciou tudo isso. Exato. Carla, mudando agora um pouco de assunto, a gente não pode deixar de tocar na questão da educação inclusiva, né? Que é a educação para todos. Como é que a rede está preparada nesse sentido para atender efetivamente todos os estudantes? Né? Falar da educação inclusiva é falar da nossa educação. A nossa educação ela precisa ser inclusiva para todos. Para aqueles estudantes com altas habilidades, para aqueles estudantes com mais dificuldades, para aqueles estudantes que têm um diagnóstico e para aqueles estudantes que ainda não têm. Porque quando eu penso em sala de aula, eu preciso pensar num trabalho que é para atingir 100%. Eu não posso pensar num trabalho para atingir 95%. Quem são esses 5 que eu permito que fiquem para trás? Eu não posso pensar assim. Eu preciso pensar nos 100%. Nós temos hoje sala multimeios na nossa rede inteira. Nós temos professores de sala multimeios, professores auxiliares de educação especial, mas nós temos um grande desafio. Quando a gente fala em educação especial, cada estudante de educação especial é um. Tem dificuldades, tem necessidades, tem potencialidades diferentes do outro, que talvez tenha a mesma deficiência, o mesmo transtorno, o mesmo laudo, mas cada um é um de verdade. Embora a gente tenha isso numa sala de aula regular, com os estudantes da educação especial, isso é mais forte para a gente, porque a gente precisa conhecer esse estudante para dar a condição de que ele se desenvolva como ele tem direito. Isso não é um favor nosso para ele, é um direito dele. Exato, é um direito que é dele. E é nosso papel oferecer todos os recursos que estão à nossa disposição, buscar aqueles que não estão à nossa disposição, para que ele tenha a possibilidade de se desenvolver como é o direito dele. É isso. E aí nós temos um trabalho e nós temos uma gerência de educação especial com profissionais muito capacitados que dão esse suporte, não só para as unidades educativas, eles dão suporte também para as diretorias, para nós lá na diretoria, os nossos assessores, porque tem questões que também são novidade para nós. Pensar nos projetos. Exato. Né? Então, a gente pensa numa política pública de educação que precisa ser inclusiva desde a sua concepção. Não só quando ela chega na escola. Né? Desde as primeiras ideias, ela precisa ser inclusiva de todos.
para todos, né? Carla, a gente agradece muito a tua atenção, a presença aqui no Educa Floripa. Acho que ficaram vários assuntos aí para a gente discutir. A gente marca uma nova conversa sobre matrículas, sobre alfabetização, né? Todo esse trabalho. Muito obrigada pela tua atenção. Imagina, eu que agradeço. A gente está à disposição na secretaria. E o Educa Floripa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais!